Ontem teve a primeira vitória do Vascão do Neguerê no Campeonato Carioca. A noite também foi marcada pela estreia do time principal do Vascão para a temporada com o treinador Fábio Carilli, já ali à beira do campo. Estava lindo na transmissão. Thiago Carvalho mostra pra gente. Uma noite de novidades. Pela primeira vez, o Vasco escalou o time titular em 2025. O treinador, também estreante, gostou do que viu. Eu fiquei bastante satisfeito com esse primeiro momento, com esse primeiro jogo, com uma equipe que já tinha 3 jogos no campeonato, né, o Madureira. O Vasco também tinha, mas não com esse grupo. Né, então, vi com bons olhos aí essa estreia da maioria desses jogadores. E chegar a 6 pontos nesse momento é muito importante para nós. A principal estratégia era manter a posse de bola. Passes curtos, linhas compactas, empurrando o adversário para trás. De pé em pé, Alex Teixeira chegou na cara do gol, Mota defendeu. Mas a estratégia com meio de campo reforçado deu frutos. Paulinho Paula soube aproveitar. Paulinho! Para a explosão do torcedor cruzmaltino em Manaus e em todos os cantos do Brasil. Esse foi o primeiro gol de Paulinho Paula desde o retorno aos gramados. Em fevereiro do ano passado, o meia cruzmaltino teve uma lesão ligamentar no joelho e ficou 10 meses sem entrar em campo. Depois de balançar as redes contra o Madureira, ele agradeceu ao médico do Vasco. É um momento de muita alegria e de muita gratidão. Foram 10 meses de muita dificuldade para mim, acho que foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu tive o apoio de todos os meus companheiros, da família, departamento médico, trabalho impecável, fisioterapia, todos os profissionais envolvidos, a galera da cozinha, de alguma forma me ajudaram, sabe? Então eu fico muito feliz. Então eu dedico esse gol a Deus, primeiramente, a minha família e todos eles que me ajudaram. Sem criar muitas oportunidades, o Madureira levou perigo apenas uma vez no primeiro tempo. Na volta do intervalo, as chances continuaram escassas. Com o Coutinho, o Madureira tentou empatar. Do outro lado, Carilli optou em rodar o elenco. O torcedor pediu e o francês entrou em campo para levantar a galera. Depois de boa arrancada, Payet colocou o Maxime na cara do gol. O suíço não soube aproveitar. Quem não desperdiça é Verratti. Já aos 50 minutos, o argentino recebeu o passe de Puma para fechar o marcador. Verratti, o pirata, não perdoa! Se viu um equipo compacto, com posse de bola, mas sempre tem que melhorar. Tem muito que melhorar. Respeitamos o rival, mas falei que hay que respetar a camisa primeiro. Nossa camisa é muito grande, a gente tem que competir em todos os estádios, tem que ganhar, não tem que tomar porrada. Fim de jogo, 2-0 Vasco. Essa foi a primeira vitória da equipe na temporada. Agora, com 6 pontos somados, o cruzmaltino sobe para a 5ª posição. Domingo, o Vasco volta a campo contra a Portuguesa em casa. Vai ser o primeiro contato de Carilli com o torcedor em São Januário. Fui algumas vezes lá, agora indo como técnico do Vasco. É emocionante, sim, né? Hoje teve a ansiedade, assim, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco. Agora, para domingo, com certeza também de fazer o primeiro jogo dentro de São Januário como técnico do Vasco. Estou muito feliz, um clube muito gostoso de trabalhar, um clube que é muito acolhedor. Né? Me senti em casa desde o primeiro dia. Muito bom, boa vitória do Vasco. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai deixar muito aqui do Vasco. A torcida do Palmeiras é enorme, é bonita. São Paulo, Cruzeiro, um monte de torcida enorme. Fluminense, Botafogo. Agora, pra encher estádio em Manaus, só Flamengo e Vasco. E não me veio falar assim, porque sendo do São Paulo e do Palmeiras é maior que o Vasco. Cara, 2 torcidas maravilhosas. Mas eu acho difícil. Porque a gente já rodou esse Brasilzão todo. O que tem de vascaíno espalhado por aí, eu acho que é Flamengo e Corinthians, já é muito na frente. E a minha sensação é que o Vasco deveria ir terceiro. Palmeiras tem muita gente, São Paulo aí em Fortaleza, o estado do Ceará tem muita gente. Mas Vasco é brincadeira também. Sensação não, é verdade. Fernandão, olha o estádio, Fernandão. Não, e esse estádio é grande pra dedéu. Olha o estádio. Pra quem já esteve lá, é gigante esse estádio. Bigodinho, ó. Tirou a zica, venceu. Já dá pra começar a temporada vera agora. Time principal, o Carilli falando que o Vasco é acolhedor. Eu gostei, GV. Boa tarde a você, Nandão. Muito boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa.
Eu gostei da atuação, especialmente dos reforços, né? Dá pra dizer assim. E aí eu cito os que chegaram agora e aqueles que estavam lesionados e que alguns já voltaram na reta final do ano passado e esse ano já iniciaram entre os titulares. Paulinho é um deles, o Jair é outro jogador também que eu acho que pode não ter aparecido tanto, mas para o time foi muito importante. Mas para mim, se eu pudesse destacar um jogador, GV, desse jogo de ontem, eu destacaria o Tietê. Eu acho que o Tietê ontem, ele foi a principal peça do Vasco. Praticamente todas as jogadas passavam pelo Tietê. E ele, o tempo inteiro, se apresentando para o jogo, para a saída lá atrás, quando o Vasco tinha a posse de bola no campo ofensivo, ele também participava. Gostei muito da movimentação do Coutinho também. Acho que a formação que o Carille... É claro que o Madureira não é o nível de equipe que o Vasco vai enfrentar ao longo da temporada, mas para o primeiro teste, eu acho que foi um saldo muito positivo. Foi 2-0 com um gol no final do Verratti, mas poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. E o Vasco sofreu muito pouco. Foi assistência do Tietê, ó. Ele que consegue roubar a bola ali, né? Ele intercepta a bola e ele ainda tinha até 2 opções. Ele podia dar ali mais centralizado, mas ele optou por dar a bola no Paulinho, que eu acho que vai ser um cara fundamental para a engrenagem desse time do Vasco. Eu concordo muito, Bigode. Muito eu acho importante o esse cara. Super voluntarioso, participa, decide. Cara, eu acho... E esse trio, Tietê, Paulinho e Jair, é um trio poderoso. É um trio que tem velocidade, intensidade, qualidade técnica. Aí tem Coutinho, Payet, Verratti. E aí eu acho que o Payet, ele vai segurar um pouco no banco. Tu acha? Eu acho. Ah, não pode. Eu acho que o Coutinho começa. No banco? O Coutinho vai começar. Entrou bem ontem. Quando ele entrou, pô. Ele fez 2 jogadas assim que, logo no início, quando ele deu, primeiro uma matada, que a bola morreu no pé dele. E a segunda ele deu um giro no marcador, assim, outro nível de ataque. Agora que o Depay tá sequinho, ele vai ter que dar uma secada também, porque o povo tá de olho nos gringos. Eu já vi um monte de comparação. Pô, o gringo do Corinthians tá com six-pack, igual o Fernandão. E o gringo do Vasco tá com a barriga do GV. Não, mas tá ele, mais, né? Ele tá bem. Agora ele afinou. Agora ele afinou. O que foi? Tô rindo, não. Tá com a barriga do Trabalho GV. com verdade. Estamos aqui pra Aí isso aí não é qualquer um que faz, não, tá? Pode parecer fácil, mas isso aí não é qualquer um que faz, não. É outro nível. Não, outro nível de jogador. Gostaste do Vasco da Gama, Fernandão? Gostei. Viu bons? Porque assim, Bigode tá certo. O Vasco vai enfrentar adversários com uma qualidade maior que o do Madureira. Mas você é o cara da bola. Você consegue olhar ali e ver boas movimentações ou não? Ganhou fortuitamente. O que você achou? GV, boa tarde pra galera Muito de boa casa. tarde. Poxa, GV, me agradou muito porque o Vasco saiu um pouco do status quo. O que eu tô querendo dizer com isso? Sai um pouco do que tudo é feito. As coisas como elas são. Porque todo mundo hoje joga ou no 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, sempre com os pontas abertos. Não, o Vasco vem diferente. O Vasco vem com 3 homens por dentro, jogadores de muita qualidade técnica e Tietê e Paulinho com muita mobilidade, jogadores que se movimentaram muito, que podem dar essa opção no fundo do campo para ajudar, seja do lado direito o PH, do lado esquerdo o Piton. Só que o Vasco, quando ele joga dessa forma, ele acaba, de uma forma, fazendo com que o jogo do Verratti seja um pouco mais difícil. Por quê? O Verratti é um cara que precisa muito do jogo dos lados do campo. E aí, ele aumenta muito a responsabilidade de PH ou o Puma, que nessa bola aí, ele não cruza, ele faz o quê? Ele fez o love. Ele faz amor. Fez um love. Porque aumenta muito a resposta dos laterais, porque pro jogo do Verratti ele precisa muito dessas bolas laterais. Quando você não tem esses pontas, GV, você traz um jogo mais centralizado, é óbvio, você com um jogador de qualidade, a tendência é ter muito mais posse de bola. E com o Alex Teixeira do lado do Felipe Coutinho, me agrada muito, por quê? Porque ele tira um pouco das atenções só do Felipe. Isso. Ele acaba levando a marcação e abrindo espaço para o Felipe e vice-versa, porque o Alex Teixeira também é muito bom jogador. Só que para esse jogo por dentro, a gente sabe que o Verratti não é um cara que tem muita a parte técnica do pé para tabelar, até para enfiar as bolas. Não é característica dele. Não é muito característica dele. Eu quero saber como é que o Vasco vai se portar durante a temporada, mas me agrada muito, muito mesmo, ter esses 5 caras por dentro, né, que são os três meias, com Alex Teixeira e Felipe Coutinho se movimentando com liberdade, até porque quando tem isso, o Paulinho tem condições de atacar o espaço, tem liberdade, o Tietê tem essa liberdade, o Vasco pode se movimentar muito bem. Só que eu quero entender como é que vai ser os lados do campo para proteger, porque pode subir os dois laterais. Na hora de descer a bola que primeira chance do Vasco, quem perde o gol é o Piton.
em que, pra mim, é uma jogada ensaiada, e muito bem ensaiada, porque o Piton tá pronto pra bater a falta, ele sai dessa bola, isso, um escanteio, onde o Piton tá. Dentro da área. E ele perde essa jogada. Só que os dois laterais estão dentro da área nesse momento. Olha lá, quem tá A lá... bola é do Paulo Henrique, né? Isso aí, quem tá lá atrás é o PH. Só que, como o Flavinho falou, com um time de uma qualidade técnica maior, os times vão estudar o Vasco e vão se preparar para usar o contra-ataque nesse tipo de jogada. E eu quero entender como é que o Carille vai preparar o Vasco para recuperar essa bola ou deter os contra-ataques. Mas me agrada muito esse jogo. Então a gente pode falar que essa jogada foi do Carille? Do Carille. Muito bem. Ó, Verratti deu uma desabafada. Não foi? Vocês ficam aí, tatatá, pipipi, papapó. O GV, só antes da gente entrar no Verratti, só um... Pelo amor de Deus, não me entenda mal. No assunto Verratti, uma menção honrosa à estreia do Lucas Oliveira, o zagueiro. Boa. Foi muito bem, muito seguro, alto, rápido. O Flávio, meu xará, que é o atacante do Madureira, não se criou pra cima dele, não. Acho que essa zaga João Vitor e Lucas Oliveira vai ser, pelo menos, nesse primeiro momento, vai ser a zaga titular do Vasco. Só uma coisa também, GV. Muito nhenhenhen aí, mas depois o Vasco cansou, o Vasco tomou contra-ataque, não sei o quê. O Vasco teve o mesmo problema que todas as equipes têm quando encontram uma defesa bem postada. Muita posse de bola, mas dificuldade para fazer os gols. Nessa bola o Tietchan roubou uma saída do Madureira. E o Tietchan, ele se posiciona para cortar a linha de passe e acaba roubando a bola e dando essa assistência. Mas o Vasco fez o que tinha que ser feito. E não tem assim, demorou, posse de bola, não teve muito... O povo fica vendo pelo em ovos. Primeiro jogo dos caras, fica procurando pelo em ovos. Não, um monte de João Lídito aí, pô, um monte de erro. João gosta. Toma! Agora vamos entrar no Verratti, por favor. Que isso? Fique à vontade, fera. Ih, rapaz! Além. Ih! Sei que isso aí emocionou. Deu uma emocionada, é lógico. Mas o Pirata, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele deu uma desabafada. Tem que ter respeito pelo jogador, por mim. Poxa, inventam muitas coisas, que eu vou sair, agora eu tô aqui no Vasco, fazendo gol. É porque hoje esse negócio de todo mundo correr atrás da informação, para dar a informação, para dar o furo primeiro, é meio complicado, né? Tem que ter responsabilidade para dar o Mas furo. é uma palavra que o jornalismo usa mesmo, dá o furo primeiro. Tem que ter responsabilidade. Não dá pra fazer isso assim, à torta e à direita. Meu Deus. Não, eu sei que é legal dar o furo pro jornalista que ele quer correr na frente de todo mundo. Mas tem que ter responsa. Mas já diria o poeta, a pressa é inimiga da perfeição. Achei que era alguma frase. Calma, Getúlio. Não, mas é porque isso realmente tem acontecido. Você sabe por que não entrou? Porque o Fera tava com pressa, apertou rápido demais. Agora ele apertou com calma, ó. Aí. Feria, fin de campeonato, que me iba para un lado, que no iba a voltar a la pretemporada, que pide un salario que es mentira, que fue mentira. Mas eu sempre fico trabalhando tranquilo y acho que merezco un poco de respeto, porque yo siempre respeté y honré esta camisa y lo voy a hacer hasta el último día que me toque vestirla. Mas não gostei de todo lo que se falou, de que algunos torcedores acreditaron de toda essa mentira, mas eu fico aqui, voy a ficar aqui hasta que me mandem embora, tá? Ô, Fernandão, pra gente encerrar o Vasco da Gama e seguir em frente, ele pode pedir quanto ele quiser. Nós estamos falando do Vasco, que é um time gigantesco, tá com problemas financeiros, se reequilibrando, e a quantidade de gol que ele fez, que ele ajudou o Vasco, se ele quiser pedir 1 milhão, ele pode. O Vasco pagar é outra história, mas ele pede quando ele quiser, Fernandão. Isso não tem problema nenhum você se valorizar. Até porque é negócio. É lógico. E ele fez por merecer. E não é verdade que ele falou, tá? É isso aí. Não, ele fez por merecer. Às vezes até 2, 1,5 milhão. Isso é uma relação entre o clube e o jogador. Teve gente que fez metade da metade dos gols dele que ganha dobro. Não, mas é verdade. A gente vê como é que o mercado funciona. Olha para os outros times que tem um patamar, numa prateleira parecida com a do Vasco, e é isso que estão pagando para os caras decisivos como o Verratti. E se tiver que ganhar 2, 3 e o Vasco tiver condições de pagar, que pague, pô. O cara tá entregando dentro do campo. Aí daí já se merece, se deve ou não. Isso aí já é problema de quem tá reclamando. O cara tá lá jogando o futebol dele, fazendo o que tem que ser feito. Muitos gols importantes pro Vasco. A gente sabe que o Vasco está nessa posição hoje por muitas das coisas que o Verratti ajudou o Vasco a fazer. E não só dentro do campo. Quando ele assumiu a braçadeira de capitão ano passado, o que esse cara representava? Para todos os jogadores, era uma coisa absurda. Eu sei disso porque tenho amigos lá no Vasco que me falaram que como ele se transformou depois que se virou capitão do Vasco e tem que valorizar o cara mesmo. Se tiver que pagar 2, paga 2 pro Verratti aí. Gostei. É isso mesmo, pô, não tem essa não. Mas eu concordo Mas eu também estou de acordo, Concordo GV. muito. Até, assim, se a gente parar para observar, por mais que seja um jogador já experiente, o Verratti, ele é um cara que ele é fundamental para a engrenagem do Vasco, porque, cara, ele é o homem-gol.
Tá ruim, o Piton bota na área, ele dá um jeito. E olha que o Piton, a maioria dos cruzamentos do Piton são cruzamentos bons, mas quando não é bom, ele conserta. Então eu acho que eu achei que ele foi muito bem quando ele fala em respeito. Porque a gente está falando de um cara que tem uma história no Vasco, por mais que não ganhou muita... Beleza, mas o cara tem uma identificação muito grande com a torcida. O cara que ajuda a não cair também é ídolo. Não é só que ganha título, não. A figura do ídolo não é só título. Isso aí. Se fosse só título, a gente teria uma visão muito diferente de muitos jogadores. Alguns times iam estar sem ídolo há muito tempo. Tem time que não ganha ídolo. Já discutimos sobre isso aqui já. Às vezes até que ganham títulos, não são ídolos do seu clube. É isso, porque não os representam, tanto dentro quanto fora do campo. E esse cara aí, eu acho que ele tem, assim... É engraçado como ele encaixou com o Vasco. Ele encaixou bastante com a torcida. E eu sinto que nós vamos ver essa comemoração muitas vezes em 2025. Classificação do Cariocão Superbet na tela pra gente ver o cardápio como é que tá. O Maricá City ainda tá na liderança. Volta Redonda na segunda colocação. Nova Iguaçu, Portuguesa, Vasco já pulou ali pra quinta colocação. 6 pontos. Fluminense que venceu, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também. Gol do Germancano 2 vezes. Boa Vista na quinta... Sétima. Na sétima colocação, que tá muito perto. E aí o Sampaio Correia, do meu parceiro Elias, que bateu um pênalti. Se fosse o Cristiano Ronaldo, vocês estavam tudo aí de gracinha. Gelado, 5 pontos. Flamengo 4 joga hoje, Madureira 4, Botafogo 3 e Bangu 1 pontinho ainda.